Fotógrafo, se você sente que o seu trabalho não é valorizado como deveria, que os clientes não reconhecem o seu verdadeiro valor ou que ainda falta alguma coisa para você se destacar no mercado, então, olha lá, esse vídeo é para você. Sabe por que tantos colegas, tantos fotógrafos acabam frustrados? Não conseguem reconhecimento e muita gente acaba desistindo. É sobre isso que eu vou falar com você hoje. Para começar, a grande maioria dos fotógrafos profissionais tem uma defasagem técnica ridícula, grave. É claro, isso é só a ponta do iceberg, né? Mas antes de entrar em detalhes, eu vou me apresentar rapidamente. Até porque hoje todo mundo na internet é especialista em fotografia. Por isso você merece saber quem é que eu sou e decidir por você mesmo se eu sei do que é que eu estou falando. Então veja lá, o meu nome é Thales Trigo, eu sou fotógrafo profissional e professor de fotografia desde 1983. São mais de 42 anos dedicados à fotografia profissional e ao ensino da fotografia. E uma coisa que eu posso garantir é que eu já vi de tudo nesse mercado. Acumulei mais de 40 mil horas de aula. Isso é claro, no modelo presencial, com lousa, apagador, giz. Eu fui o idealizador e o primeiro coordenador do bacharelado em fotografia da América Latina, junto com o Senac. Foram mais de 8 mil fotógrafos profissionais formados por mim nas minhas escolas de fotografia, no Senac e nas faculdades onde eu lecionei por muito tempo, dentro e fora do Brasil. Graças ao Senac, eu tive a oportunidade de estudar no Instituto de Tecnologia de Rochester, a maior e melhor faculdade de fotografia do mundo. Lá em Rochester, eu aprendi como estruturar uma escola de fotografia ao lado de grandes fotógrafos e provavelmente dos melhores professores de fotografia do mundo. Eu tive a chance e o privilégio de trabalhar com o Dr. Strobel, com o Dr. Zeica, com o David Hayes, entre muitos outros grandes professores. Aprendi muito. É claro que eu não estou falando isso para contar papo, para me gabar, mas eu preciso que você entenda que eu não sou guru de fotografia da internet. Cada vez mais eu vejo gente sem bagagem, sem estudos, com muitos seguidores, vendendo fórmulas mágicas para aprender. E pior, ainda enriquecer com a fotografia do dia para a noite. E eu sei que isso simplesmente não existe. É conversa, é papinho. Como um mentor que olha para o portfólio do aluno, que está fotografando há 2 meses e chora, se emociona, vai às lágrimas. Isso é ridículo, é enganação, é puro trambique. Então, se você espera que eu vá ensinar o atalho secreto para você ganhar R$1 milhão em 6 meses com fotografia, pode largar esse vídeo, pode sair. Eu falo para profissionais sérios, comprometidos em aprender os pilares que regem a carreira dos fotógrafos desde sempre. Mas, mais para frente, eu entro em detalhes. Olha, sinceramente, me incomoda precisar de dizer que um trabalho sério, profissional, digno de admiração, não é construído do dia para a noite. Isso não existe. Claro, deveria ser óbvio. Por outro lado, eu entendo perfeitamente o que leva tantos colegas a caírem nessas promessas vazias, furadas dos gurus. Eu não entendo quem promete, mas certamente entendo aqueles que acreditam. Afinal, eu sei bem como é que é olhar para o próprio trabalho e sentir que ele não tem o reconhecimento que ele merece. Eu sei o que é precisar aceitar um trabalho ruim, ter que lidar com um cliente folgado que acha que ele está fazendo um favor para você. Eu sei bem o que é ficar para trás da concorrência, vendo fotógrafos sem técnica, sem conteúdo, ganhando dinheiro, conquistando prêmios. E confesso, cometi muitos erros até chegar aqui. Eu quebrei a cara muitas vezes, queimei muito filme,
perdi muito tempo. Já apresentei meu trabalho a clientes e desanimei depois de ouvir um não. Mesmo eu tendo boa técnica, eu não conseguia me destacar no mercado. Não tinha, claro, qual era o meu diferencial, não percebia isso, o que me tornava diferente, único. Por isso eu sempre digo, fotografia não é commodity, não funciona como o petróleo, minério de ferro, né? Que é a única variável disso é o preço. A fotografia é uma manifestação de arte e técnica. O valor varia muito de um fotógrafo para o outro, o que o cara apresenta. E quando eu finalmente entendi isso, eu comecei a estudar, perceber, entender novas referências dentro e fora da fotografia. Conversei com colegas que vendiam melhor do que eu, para entender mais sobre o mercado, principalmente. Mas foi só depois de anos de muito estudo, muita prática e muitos erros, muita bobeada, que finalmente eu comecei a entender o que é que fazia e o que faz até hoje um fotógrafo ser valorizado, conquistar espaço, ter bons clientes. É muito simples. Aquilo que funciona desde a época do analógico e acredito vai funcionar sempre. Eu resumo a ideia em 4 colunas. O alicerce de todo bom profissional na fotografia. A primeira coluna é o conhecimento técnico. Sem uma técnica sólida e a capacidade de explorar as técnicas para construir as suas narrativas, o fotógrafo não consegue constância no seu trabalho. Se você não consegue trabalhar quando a luz é desfavorável, está fora do mercado. Se você não consegue fotografar em situações de muito contraste, está fora do mercado. Se você não é capaz de calcular bem a profundidade de campo, está fora do mercado. Dá uma olhada nessa fotografia que eu fiz na Alemanha, com filme, usando uma Leica MP e uma objetiva de 35mm. O que me interessava era a criança, o molequinho ali. Os pais eu praticamente eliminei, mas eu tive que ser rápido para não perder o sorriso da criança, né? E principalmente não ser notado pelos pais. Essa foto, sem nenhum corte, claro, também é resultado da minha experiência em trabalhar. Rapidamente, em segundos, eu acertei a exposição, fiz a composição de uma maneira que me agradou e dessa forma eu consegui registrar uma cena que sem técnica eu não teria conseguido registrar. Agora, veja lá, a segunda coluna é a mais importante quando falamos de estilo, né? De marca, de identidade. É a coluna da criatividade. Uma habilidade rara de se encontrar hoje em dia, mas que pode e deve ser desenvolvida. Pensa aqui comigo. Se você quer ter uma posição de destaque no mercado, uma identidade bem definida e produzir de maneira autêntica, você não pode ser igual à maioria. Isso não funciona. Então, essa coluna consiste em entender a sua identidade como fotógrafo, aquilo que comunica quem você é de maneira clara, objetiva. A partir daí você começa a desenvolver o que eu chamo, veja lá, coragem autoral e passa a ser mais criativo nas suas composições. São raros os fotógrafos que conseguem fazer isso. Veja, por exemplo, o Érico Hiller, sem sombra de dúvidas, um dos alunos mais brilhantes que eu tive. Eu tive um enorme prazer em ser professor e dar aula para o Érico. No projeto do Érico, Água, ele fotografou em diferentes lugares do mundo, mostrando a enorme dificuldade causada pela falta d'água. Veja a criatividade do Érico ao perceber que as mulheres entravam nessa caixa de concreto para recolher água. Ele tirou as botas e também entrou dentro daquele recipiente. Quando essa moça entrou, ele pôde fazer esse registro de uma forma que a fotografia comunicasse exatamente o que ele queria. Veja como é a luz, como a composição realça
a figura da moça em uma situação de esforço para pegar água. É quase inimaginável. Nessa outra foto do mesmo projeto do Érico, a gente tem uma bela composição dessas duas senhoras retirando os recipientes com água de dentro de um poço. E aqui a gente percebe o contraste das roupas, as cores, o brilho nos recipientes, o céu, uma pequena árvore no fundo. E mais uma vez, o Érico consegue transmitir com maestria a difícil situação de vida dessas pessoas. Percebe como a experiência, a observação, a criatividade são muito definitivas na construção da narrativa que o Érico é capaz de perceber? Não é à toa que ele conquistou tanto reconhecimento, tanto no Brasil como no exterior. É um fotógrafo documental, sempre com trabalhos marcantes e originais. A terceira coluna, que está muito ligado à criatividade, é a cultura. A cultura é fundamental. Veja bem, se você chegou até aqui, é porque sabe que a fotografia é muito mais que apenas apertar o botão. A fotografia é uma coisa muito mais complexa. Todo fotógrafo deve ter a habilidade de interpretar o mundo à sua volta, ao seu redor, e ser capaz de contar suas próprias histórias através das imagens. É isso que a gente faz. É justamente isso que diferencia um fotógrafo mediano, um fotógrafo copia e cola, de um fotógrafo excelente. Conhecer referências atemporais na fotografia e saber interpretá-las te dá senso crítico, te dá recursos, instrumentos necessários para que você consiga criticar o seu próprio trabalho e, claro, o trabalho dos outros colegas também. Se você observar os grandes nomes da fotografia, como o Weston, o Cartier-Bresson, o Dean Smith, a Dorothea Lange, você vai perceber que eles se inspiraram em movimentos culturais. Eles têm referências fora da fotografia, como a pintura, a música, o cinema, o teatro, etc. É claro que eles souberam adaptar com muito jeito, com muita maestria, essas referências no seu próprio trabalho. E isso é algo extremamente negligenciado atualmente. Sem referências, você não é capaz de conquistar reconhecimento no mercado. Pelo simples fato de que a interpretação do mundo ao seu redor, de forma crítica e criativa, só é possível se você tiver repertório. Por exemplo, veja essas fotografias do Martin Parr, fotógrafo inglês que nasceu em 1952, contemporâneo nosso, que ironiza a sociedade inglesa. Ele tira sarro no próprio país. Perceba os elementos de humor e estranheza nessas duas fotografias. Mas o que eu quero que você preste atenção é que as imagens do Parr são muito semelhantes ao trabalho de um conterrâneo, o Tony Ray Jones, que faleceu em 1972. Como você pode ver, o Tony Ray Jones também ironiza a sociedade inglesa. Então veja, é importante que você entenda que as referências são essenciais. Sem elas, você limita o seu trabalho e a sua percepção do mundo. Claro, sem essa bagagem cultural, o Martin Parr provavelmente não teria se transformado em um dos grandes nomes da fotografia moderna, contemporânea. Por fim, a quarta e a última coluna traz todos os aspectos fundamentais do mercado atual da fotografia. Aqui você vai entender como o mercado mudou radicalmente na última década, principalmente. E, claro, como se adaptar a essas mudanças. É fato, a alta competitividade dos dias de hoje faz com que muitos colegas fotógrafos se sintam desvalorizados e com dificuldade em vender. Acabam obrigados a baixar os seus preços, fechar com clientes ruins. Hoje a divulgação e a venda são muito diferentes do que eram 10, 15 anos atrás. Mas isso é uma boa notícia, né? Atualmente, aprender a construir um projeto claro e entender para quem que você deve vender, quem é o seu cliente,
é muito mais simples do que era no passado. E com tudo isso em mente, né, a partir de todas as 4 colunas do nosso método 3CM, eu e a minha equipe desenvolvemos uma mentoria. Você vai aprender como explorar a luz, a composição, a exposição, entender os arquivos, entender as imagens digitais, a pós-produção e mais uma infinidade de conteúdos para você consolidar a sua base técnica. Depois de você ter essa base consolidada, nós vamos trabalhar os elementos criativos do seu portfólio. Você vai aprender como unir técnica com narrativa e, de certa maneira, lapidar a sua identidade, o que vai permitir que você componha de maneira criativa e se destaque dentro da concorrência. Claro, você também vai aprender a criticar suas próprias imagens e as imagens dos outros fotógrafos, porque aí você consegue entender quais são os seus diferenciais competitivos. Claro, vamos ter muito tempo para analisar as suas fotografias em parceria, ver as referências e discutir os seus pontos de melhoria. Com isso, você vai desenvolver a confiança necessária para se posicionar no mercado de maneira eficiente, efetiva. E é aí que entra o conteúdo da nossa 4ª coluna. Você vai aprender de forma simples e prática como encontrar os clientes certos para o seu trabalho, para o seu estilo. Vai aprender como se comunicar com eles para vender de maneira efetiva, sem precisar correr atrás de clientes e tentar vender para pessoas erradas. E claro, vai colocar tudo isso em prática, tirar o seu projeto do papel e lapidar os projetos que você já tem hoje em dia. Com essa metodologia de ensino, eu pude ajudar fotógrafos profissionais a conquistarem reconhecimento em suas áreas e atraírem os clientes certos. E claro, a pensarem de maneira crítica antes, durante e depois da produção dos seus trabalhos. Veja o exemplo da Juliana, que é aluna da nossa mentoria. Ela chegou na mentoria porque estava procurando uma mudança de carreira, da arquitetura para fotografia de arquitetura. Com ela, eu separei referências, critiquei as imagens, propus novos temas e exercícios, e dessa forma, o seu trabalho evoluiu tanto que eu pude convidá-la para fazer um encontro com um dos mais importantes nomes da fotografia de arquitetura no Brasil. Hoje, a Juliana é fotógrafa de arquitetura com um belo trabalho e com um diferencial bem marcante. Ela é especialista em fotografia de tetos. Oi, eu sou a Juliana, eu moro em Cotia. De formação inicial, eu sou arquiteta. Eu sempre gostei de fotografia, sempre gostei muito de arquitetura também, por isso que eu me formei como arquiteta. Mas nos últimos anos eu não estava feliz na minha profissão inicial, né, de formação inicial, e aí surgiu essa oportunidade e eu pensei, por que não? Antes da mentoria do Thales, eu estava com bastante dificuldade de entender um pouco mais sobre o mercado de fotografia de arquitetura, principalmente, e como tentar ingressar e me posicionar. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer mentoria, ela me ajudou bastante na questão de portfólio. Eu nunca me senti insegura quando o Thales disponibilizou algum curso ou uma mentoria, porque eu confio muito no trabalho dele. Eu tenho ideia do que ele representa para a fotografia no Brasil. Bom, eu acho que uma das maiores dificuldades que eu tive para começar a aplicar os ensinamentos da mentoria foi realmente a parte que não tem a ver com fotografia, que é a parte de empreender. Então é a parte de ir atrás para entender um pouco do mercado, que é a parte de mercado principalmente de produtos, né? A cada curso do Thales eu me sinto um pouco mais segura para oferecer meus serviços, enfim, para me inserir no mercado. Então eu acho que a mentoria vem muito para isso também, para mim, assim, para me trazer essa segurança, com todo o conhecimento e toda a importância que o Thales tem no meio. Então eu acho que a questão da segurança é uma das coisas que mais me vem, assim, que mudou bastante para mim. Com certeza o Thales proporcionou várias coisas na minha vida que eu nunca pensei que eu poderia vivenciar.
todo o conhecimento também que ele trouxe para mim, que é gigantesco. Então, pude usufruir de tudo isso, eu tive o prazer e a sorte de poder aprender muito com ele e continuar aprendendo. Eu não tenho a menor dúvida que vale a pena depositar confiança e investir em qualquer curso do Thales, mas agora falando principalmente da mentoria, porque ele é uma pessoa que sabe muito, tem muito conhecimento, e eu acho que não é só questão de ter conhecimento, porque tem gente que tem conhecimento, mas não sabe passar. E o Thales tem uma didática incrível, ele é um ótimo professor, ele é um professor preocupado com seus alunos, então ele sana todas as dúvidas possíveis, ele sempre é muito preocupado que a gente esteja entendendo todo o assunto e que esteja tudo muito claro na nossa cabeça. E além da didática, né, eu acho que ele é um professor muito presente, muito acessível. Então, e é uma pessoa que tem jeito no sentido de você sabe que você pode trazer para ele qualquer questão que ele vai sanar sem te julgar, né? E a gente sabe que existem muitos professores por aí que não se comportam dessa maneira. Então, eu digo que eu confio e acho que vale a pena, assim, de olhos fechados, qualquer coisa que o Thales for oferecer, e principalmente a mentoria. Claro, existem outras histórias como a da Juliana. A Daisy, por exemplo, lançou o seu livro Além do Exótico e fez uma exposição muito bacana durante a nossa mentoria. A Noélia participou de 7 exposições só em 2024. Evoluiu muito desde que nós começamos a trabalhar juntos. E eu tenho o prazer de afirmar que eu pude contribuir com o sucesso de cada uma delas. Mas, Thales, o que é que eu preciso para começar? Olha, você precisa de uma câmera e ter vontade de melhorar, de crescer na fotografia. Mas eu vou ser, claro, bastante sincero. Esse programa, a nossa mentoria, não é para todo mundo. Se você ainda é muito iniciante, se você só fotografa com celular e está muito afastado assim, de se profissionalizar, esse treinamento não é para você. Aviso importante: o programa toma muito do meu tempo e da minha equipe, com todo o acompanhamento diário, os encontros ao vivo, as análises das fotografias. E por isso as vagas são limitadas, não dá para aceitar todo mundo. E todos os interessados devem preencher alguns requisitos para serem aceitos no nosso programa. Então eu vou liberar um pequeno formulário de aplicação e com ele eu vou poder entender melhor se o programa faz ou não sentido para você, para o seu momento na fotografia. Vou avaliar cada uma das aplicações e a minha equipe vai chamar os aprovados para uma reunião. Todos os alunos deverão passar por esse processo. Assim, de maneira justa, a gente vai compor um grupo seleto, de fotógrafos capazes de aproveitar, usufruir bem a programação. Então, se você chegou até aqui e tem interesse em conquistar reconhecimento profissional, aprimorar sua técnica e principalmente aumentar suas vendas na fotografia, é só ler o QR Code que está aqui aparecendo na tela ou clicar no primeiro link da descrição e fazer a sua aplicação. Abraço!